a ideia é a gente fazer um diálogo com as imagens e os conceitos que introduza o tema de uma maneira não discursiva, mas de uma maneira sensorial. Tá? Então, vamos para o nosso Michael Jackson. Mais perto. Tá. Tópico número 1 que eu queria comentar com vocês é que toda criança é um segredo, é um enigma que deve ser mantido em segredo. Então, na história, nós temos muitos exemplos deste segredo. Moisés foi escondido num cesto e colocado nas águas do Nilo, para que ele não fosse descoberto. Zeus, em uma gruta, para escapar da devoração de Cronos. Jesus também teve que fugir, e nasceu em uma manjedoura, para fugir de Herodes. Rômulo e Remo, os fundadores de Roma, deveriam ser afogados pelo avô, que também os colocou em uma cesta no rio Tibre. Toda criança é uma ameaça para os poderosos, porque é uma possibilidade. E os poderosos são o grande outro, os destruidores. E toda criança também, a imagem da criança é de resistência e sobrevivência a adversidades. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a criança é uma imagem do imaculado, da pureza, do inocente, do sem pecado, mas também do lúdico, do travesso. Então, a partir do Renascimento, e nós vimos na iconografia da Camila, inúmeras representações de crianças são colocadas em todos os lugares, mas, sobretudo, elas são usadas nos túmulos para simbolizar a vida, o nascimento da vida. Então, a morte como um renascimento. Anjos, com ou sem asas, nus, que na antiguidade eram imagens de erotismo, povoam as imagens como anjos assistentes. A partir do Renascimento, e sobretudo no Barroco, no Rococó, então a presença desses anjos tem o papel de oferecerem auxílio, serem auxiliares, serem assistentes. Assim como os herês na mitologia afro-brasileira, no candomblé, nas crianças, divindades. Também as divindades infantis na cultura japonesa. No shintoísmo, nos jardins shintoístas, há muitas representações de crianças. Na cultura brasileira popular, o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, todos eles são figuras auxiliares, são coadjuvantes. Então, a criança tem este papel de coadjuvante. E ela traz uma ambiguidade, porque ela é um coadjuvante, mas ela é um travesso. Então, ela pode pregar peças. É uma mistura de pureza e trickster, pureza e malícia. Como terceiro tópico, então o segundo era da criança como pureza. O terceiro tópico, as crianças são poderosas e os poderosos são representados como crianças, muitas vezes. Zeus é representado na pintura ocidental inúmeras vezes como uma criança, dentro da sua caverna, escondido do pai Cronos, para que ele não fosse devorado. Eros, deus do amor, tão presente nas homenagens a Michael Jackson, nos corações que aparecem
nas manifestações gráficas, nos grafismos de fãs, né? São representações de Eros. Hércules, bebê, já estrangula as serpentes. O lactante Dionísio já pega as uvas de Hermes. Jesus conclama: deixai vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Então, a criança é uma força do divino, é uma manifestação do divino. Quarto tópico: crianças são aventuras, são a curiosidade, são a ousadia, são o risco, são os desvendadores de segredos, a coragem, o destemido. E aí entram as figuras dos contos de fadas. Peter Pan é um desses, né, que apareceu aqui. Né, o destemido, o que enfrenta qualquer perigo. Né? O Pequeno Príncipe é outra manifestação do lado aventureiro da criança, o lado viajante. Existe para a gente não ficar apenas no exemplo do humano, tem uma pequena história verídica contada na época da implantação da agricultura no sul dos Estados Unidos e nas grandes plantações de milho, e que eram atacadas pelos macacos das florestas próximas. E os fazendeiros, então, resolveram encontrar uma maneira de afastar esses macacos. Mandaram fazer serpentes bem coloridas de borracha e colocaram no milharal. E, durante um tempo, isso funcionou. Até que um macaquinho, um filhote, foi brincar com as serpentes e os outros macacos velhos perceberam que a serpente era de borracha e voltaram a atacar o milharal. Então, a criança é a descoberta do novo, o destemido, o que não tem receio, não é, de enfrentar, por ingenuidade, né, o perigo. Conto uma outra história ainda de uma cidade do interior paulista, uma cidade de colonização espanhola, chamada Bálsamo, uma pequena cidade. E um diretor de escola me contou, nessa cidade, que um dia tinha uma criança muito arteira e que ele chama o pai. E o pai, um velho espanhol, chega todo apavorado para conversar com o diretor. E antes do diretor dizer alguma coisa, ele diz: eu não tenho medo de trovão, de raio, de tempestade, de bruxas, de demônio, só tenho medo de mi Juanito, que era o filho dele. Então, isso mostra, o destemido da criança, então, o ameaçador da criança por sua intrepidez. Uma outra história me contou Dietmar Camper, um filósofo e sociólogo alemão do corpo, que aos 6 anos de idade era o guarda do abrigo antiaéreo. Era quem abria a porta do abrigo para que as pessoas, quando começavam a soar sirenes de bombardeios, abria a porta do abrigo, deixava todas as pessoas entrarem no abrigo, e quando todas as pessoas entraram, então ele próprio entrava e fechava a porta, aos 6 anos de idade. Só uma criança para fazer um papel desse. Então, a criança é pioneira, a criança enfrenta o medo. Ponto 5, Michael Jackson e o Jackson 5. Em 58, ele nasce. Com 5 anos, ele já estava cantando e dançando. Com 11, já começa a carreira profissional como vocalista. Com 17, começa a carreira solo e tem um sucesso estrondoso. É uma criança ainda. Corpo ágil, magro, aparência infantil, aperfeiçoa passos de dança
o robô, o The Lean, o Moonwalk, inova e confere um status importantíssimo ao videoclipe e, com isso, move muito dinheiro envolvido na produção audiovisual e musical. Por causa do Michael Jackson, se consolida a MTV no mundo. A MTV é um produto, um subproduto do Michael Jackson. Tanto que o declínio da MTV, depois da era Jackson, foi visível e não se consegue deter, não se consegue retornar. Ele, assim que fica rico, ajuda em muitas causas filantrópicas, muitas, generosamente, sem pensar, sem precaução, sem mesquinhez. É agente, talvez inconsciente, de um avanço na consciência negra nos Estados Unidos e é apontado como um dos responsáveis indiretos, precursores que prepararam o terreno para a eleição de Barack Obama. Não é? Pelo fato de ser um menino negro e que produz um impacto econômico e social e cultural e de costumes imenso na cultura americana. Então abriu portas para sucessos como Oprah ou então Obama. Resumo: aquele menino é uma máquina de vender imagem, de produzir imagem, de gerar imagem. É uma máquina de mídia. Aí, ponto 6. Toda imagem é um alvo. O destino de um ídolo é ser desafiado e é ser quebrado. O destino do chefe é ser ameaçado, é ser desafiado também e é ser derrubado. O destino do rei é ser destronado. O destino final, sempre essa ameaça paira sobre ele. O destino do macho é ser desempoderado. E nós vemos isso nas comunidades animais, em que o macho alfa, quando fica velho, vai ser desbancado por um macho mais jovem. O destino final da vida é a morte. E o destino final da imagem é ser alvejada. Aí vêm as acusações de pedofilia. Michael Jackson atinge um nível de visibilidade tão imenso que se torna fácil para a mídia, para a própria mídia, qualquer acusação, ele se torna um alvo fácil e um alvo frágil. E aí aparece a fragilidade do menino, não é? Sendo conduzido debaixo de milhares de câmeras do mundo inteiro, sendo conduzido para os tribunais e que, enfim, não foi condenado. A grande visibilidade gera o ofuscamento e o cegamento. Tudo que é muito visível, tudo que é muito iluminado, nos torna cegos para ele mesmo. E aí, ponto número 7, a imagem congelada. A vida é a travessia entre dois polos, em companhia de dois grandes auxiliares inseparáveis, o menino e o velho. Então, a vida como trajetória precisa desses dois auxiliares, sempre. O menino é intrépido, é destemido, é esbanjador, é amante do limite e da superação do limite, e ele mata pela ousadia. O velho é cauteloso, é temeroso, é medroso, é sovina, é amante do meio e do medíocre,
evita o risco e mata pelo sufocamento. A imagem congelada de um dos dois é sempre mortal dentro dos seus limites. Então, o sufocamento, a morte pelo sufocamento, é combatida com a ousadia para não ser sufocado, ou vice-versa. A ousadia, quando é sufocada pelo velho, cauteloso, meticuloso, então ela se anula. E aqui nós temos inúmeras imagens de meninos congelados. Não é? Dentro... E aqui vou falar sobre o tópico 8, mas ainda do tópico 7. Toda imagem na vida deve ser móvel e de dupla face. Saber mudar de um polo para o outro, chamar um ajudante, ou o outro ajudante, ou o menino, ou o velho. Tópico 8. O poder da imagem e o poder da mídia. Muniz Sodré, grande estudioso da comunicação e comunicólogo do Rio de Janeiro, diz em inúmeros textos seus que a mídia é a boca do capital. E no caso do Michael Jackson, isto não é diferente. Não é? Ele serviu para a mídia, ele foi um grande motor para a mídia. E a mídia, evidentemente, tinha a intenção de ganhar dinheiro com isso, de gerar capital. Então, figuras como o Michael Jackson estão presentes sempre nos esportes radicais. Nós vimos o exemplo de Senna, temos o exemplo também de Schumacher, que não teve fim trágico como Senna, mas normalmente o menino congelado morre jovem, porque ele não tem um velho para acompanhá-lo. Ele se congelou como menino. Não é? Então, Schumacher não morreu nas pistas, mas se acidentou gravemente, também em idade muito jovem. Então, os esportes radicais possibilitam a presença do menino e a sua onipotência. As artes midiáticas também, cinema, TV, showbiz, música popular, pop, nós vimos um exemplo aqui, né, de shows desafiadores. E também vimos na iconografia preparada pela Camila, imagens de ídolos pop, que são caras verdadeiros, são reproduções de anjos, efetivamente, não é? Com cabelos cacheados e rosto angelical de menino. Todos esses âmbitos e estas esferas da atividade humana, não é? Esportes radicais, artes midiáticas, mesmo os esportes não radicais, não é? Mas os esportes muito populares, acabam forçando um congelamento da imagem, que leva ao não envelhecimento, à não alteração da fisionomia, e quando há alteração, faz-se uma intervenção para recuperar a face, ou pelo menos elementos fisionômicos da criança ou do jovem. E uma figura curiosa, que é o não desaparecimento, a busca do não desaparecimento, então, de uma eternidade, que tem como principal ferramenta o não repouso, o não dormir. E este foi, assim como a criança não quer dormir, ela é vencida pelo sono, mas se deixar, ela cai de sono, mas não vai dormir. Então, Michael Jackson era
um exemplo disso. A vida da imagem não tem cansaço. A imagem não se cansa. Ela não precisa descansar, não precisa dormir. E este foi o drama maior de Michael Jackson. Ponto 9 e último. O sono de Michael Jackson. Tanto não dormia que ele precisava de anestésico. Tomava Propofol. O médico Conrad Murray foi condenado por homicídio culposo, mas, na verdade, não foi culpado. Ele não tinha como resistir aos mandos de uma criança onipotente, que queria dormir e não podia, e queria acordar e não podia, porque estava anestesiado. Então entrou num ciclo de eternidade, né? Eternidade forçada, para dormir, precisar tomar o Propofol, um anestésico fortíssimo. O responsável foi o menino eterno. Foi o congelamento de Michael Jackson no menino. Um menino que aos 50 anos continuava sendo um menino de 5. Embora careca, e por isso usava peruca e usava o chapéu, né? Careca por um acidente, quando as chamas pegaram a cabeleira dele, daquelas imagens que a Camila mostrou, de fogo atrás. Então, embora com vitiligo, com fobias noturnas, continuava sendo o intrépido menino de 5. E o chapéu e a luva, onde aparecem principalmente o velho na calvície e nas mãos, eram ferramentas para o menino de 5 continuar sendo um menino de 5. Obrigado pela atenção.